Mitsubukai. E aí, galera do canal Mitsubukai, nós aqui outra vez, hoje com duas grandes participações que eu tive o prazer de dirigir, de compartilhar e aprender com eles dentro do estúdio. Não vou me apresentar e aí vocês se apresentam. Manda ver, Francisco. Depois eu falo dos convidados. Sou Francisco Júnior. Francisco Júnior. Fábio de Castro, faço a voz do Bug. E aí, moçada, aqui é o Silvio Giraldi, faço a voz do Shanks. Pronto, não precisa mais de apresentação nenhuma. Gente, muito feliz de estar aqui com vocês. A gente passou por momentos duradouros e sigilosos demais, na minha opinião. Pelo amor de Deus. Tava todo mundo em trabalho de parto já, esse bebê não nasce, né? Começamos abrindo a série, inclusive tem umas curiosidades, né? O Fábio, não sei se eu falei isso pra ele, ele começou a fazer a série comigo sem ter aprovação dos principais, né? Do bando da molecada pirata, né? Eu sabia, você tinha falado na época. Tanto é que ficou um tempão aquele negócio, e aprova e não aprova, a gente já tinha dublado, e volta a coisa, e vai, não vai. O Fábio teve um hiato, né, para poder gravar o Bug, porque ele gravou, teve que esperar todo mundo para dar uma sequência logo ali à frente e desfrutar. Ô Fábio, conta pra gente, não sei o que tem que falar aqui não, fala aí como é que foi esse processo, como você se sentiu, o que representou o Bug enquanto você trabalhou, como é que você... fala aí. Cara, foi uma coisa assim para mim totalmente inesperada, né? Porque assim, sinceramente eu não conhecia a série, eu não sabia, só que quando eu cheguei para dublar aí, e você começou a me contar as histórias, né, que ainda estava em aprovação, e aquela sua empolgação, que você é um fãzaço da série, né? Primeira coisa, eu já fiquei contente, porque eu acho que essa série, tem muitos fãs, tem que ir para a mão, eu acho, de diretor que conhece, ou então que tem um tempo para estudar, que é justamente para não cometer algumas falhas que uma pessoa que não conhece comete, né? Eu fiquei contente de já cair na sua mão. E aí você pegou e começou a me contar aquela coisa, tudo, e eu, fui empolgando. Sinceramente, deu uma travadinha no olho de Tandera quando você disse que eu ia substituir o Elcio. Porque eu falei, puta responsa, velho. O Elcio que fazia, e ao mesmo tempo sabendo que a outra dublagem era em cima do que estava dublado em inglês, né? E a gente ia fazer em cima do japonês. E foi muito legal, porque, tipo assim, a receptividade que eu tinha era a sua reação enquanto eu estava dublando. Porque eu estava dublando, cara, e de repente você ria, assim, de uma forma tão espontânea e tão gostosa que eu falava, porra, acho que está no caminho certo. E, ao mesmo tempo, uma preocupação, porque é um personagem extremamente difícil de fazer, porque ele, naquela loucura dele de grita e fala baixo, e reação, e muita pausa, e fala um pouquinho, e a gente sabe, aquele texto japonês que o cara fala, a tradução vem, bom dia. Você fala, caralho, o que eu ponho nessa boca toda? Né? Mas a reação estava muito legal. E depois, para mim, lacrou, né? Quando até me emocionei na época, o Francisco Júnior, junto com o Adrian Tatini, vieram falar para mim, cara, parabéns, tá do caralho. E aí coçou a língua que eu queria contar para todo mundo, né? Falei, One Piece, cacete é quatro, tal. Fui na quitanda aqui do lado de casa, aqui tem um moleque que toda vez que eu vou lá, ele pergunta para quem é cliente lá, sabe o que ele faz? Ele é dublador. E aí ele veio perguntar, você dublou One Piece? E eu, então, não posso falar, né? Só que foi muito legal. E agora está sendo muito legal também a reação do público, né? Eu, até agora, pelo menos, tive muita reação positiva, o povo curtindo, falando que está bem próximo do original. Algumas mudanças que a gente fez lá, deixando um pouquinho mais engraçado. Até porque você sabe que eu sou da comédia, né? Sim. Mas, porra, cara, sensacional. E agradecer você aí pela confiança, pela oportunidade que você me deu. E ainda bem que parece que o povo tá curtindo, que deu para chegar um pouco onde vocês queriam aí. Dá uma segurada que eu quero te usar para um ponto importante, para inclusive colocar os dois. Silvio é um caso à parte, um caso de mais drama em cima da história, porque fez o personagem há 13, 14 anos e o cliente teve uma relação, vou até mencionar o lance do Fábio,
porque ele mencionou uma relação de personagens que ele considera importante a nível de pedir teste. Ele quer ouvir porque são personagens icônicos, assim. O resto, ele falou, você pode utilizar o elenco em posições diferentes, assim, eu entendi. Por isso que o Elcio não fez o Bug a princípio. E na minha cabeça veio o Fábio. E o Silvio, eu acho que é uma das maiores conservações de voz que a gente tem no mercado, inclusive, porque artisticamente eu não tenho o que falar, para mim é um baita de um ator. Mas ele fez teste pro Shanks, né, Silvio? Fiz. Eu acho legal porque até aumenta essa responsabilidade, né, na hora da gente fazer. Você se sente... Eu acho que essas coisas mantêm a gente acordado, mantêm a gente desperto, né? O Antunes Filho, que é um dos maiores diretores que a gente já teve aqui no Teatro Brasileiro, de São Paulo principalmente, tivemos esse privilégio aqui em São Paulo. Eu cheguei a participar do Centro de Pesquisas Teatrais durante alguns meses. Ele dizia que o elogio, o prêmio, é uma espada na nossa cabeça que obriga a gente a trabalhar cada vez melhor. Então, essa responsabilidade, quando o cliente pede um novo teste, cara, não dá para você se acomodar, em momento nenhum. Nós, dubladores, eu acho que, acima de tudo, a gente tem alguns prêmios ao longo da carreira, alguns prêmios que são nossos, de realização pessoal, né? Quando a gente vê os nossos colegas, às vezes, fazendo grandes personagens, e a gente pensa assim, poxa, eu podia também fazer um grande personagem. Qual vai ser o meu grande personagem? A gente não sabe. Ao longo da carreira, você recebe esses personagens como uma surpresa. Porque quando chega o filme, ele não estreou, ele não foi lançado, as pessoas não conhecem, né? Não era o caso agora, por exemplo, do One Piece, porque a gente teve uma exibição esses anos atrás, lá, esses muitos anos que a gente teve atrás. Quando eu fui selecionado para fazer o Shanks, o Marcelo Campos, que era o diretor na época, foi uma participação. Ele falou, olha, é um personagem importante, mas ele vai aparecer agora e é uma participação de luxo. Eu falei, beleza. E assim, o meu filho, naquela época, já era vidrado no One Piece. Ele já estava na expectativa de ver o One Piece. Então, esse reflexo da responsabilidade também tinha, eu sabia que era um trabalho importante, né? E, ironicamente também, eu tenho uma sina de ter participações importantes e pontuais nos animes, né? Eu sou parte da geração, por exemplo, que fez o Cavaleiros do Zodíaco, que fez de quando começou o Dragon Ball, uma geração de jovens dubladores que acabaram participando desses animes, porque era um elenco jovem, né? Eu me ressentia muito de nunca ter feito um papel de destaque ou importante nesses animes, né? Até que, quando foi feito o longa do Cavaleiros, eu fiz o Deus Apolo, e aí fiquei orgulhoso por ter feito uma participação importante, porém pontual. Quando pintou o Naruto, eu também fiz uma participação importante, que é o Iruka Sensei, pontual também, porque ele quase não aparece. E o Shanks também é uma participação de gala nesse anime, porque ele é um puta personagem. Ele tem uma figura importante, porque ele é aquela figura que aparece quando o herói tem um protetor, um deus que o protege, tem um protetor superior, tem alguém que zela por ele e tal. E me parece que o Shanks mais ou menos faz essa figura. Quando tudo está perdido, o Shanks aparece para pôr ordem na casa. Então, isso é uma figura da dramaturgia que vem lá da tragédia grega. E para mim é importante, porque todos os deuses que apareceram nas histórias também foram pontuais, né? Então, agradeço também pela confiança, agradeço as pessoas envolvidas e acho que isso prova que aquele personagem que está no seu destino, me parece que somente eu e mais alguém, ou duas vozes só, que fomos mantidos, né, no elenco da dublagem original. Então, isso é uma coisa que, para mim, é um motivo de orgulho também, e agradeço pelo espaço, pela confiança, pela participação aqui também. Desculpa, gente, se eu estiver falando muito, você me corta. Não, tá perfeito. Não é à toa que eu chamei vocês aqui, porque tem uma relação aí, né, Francisco? Agora eu vou te puxar e você desce a lenha aí nos comentários, porque é uma relação muito importante do Bug com o Shanks, né? Exatamente. Vocês aí que não sabem, porque assim, eu sou muito fã da obra, né? Vocês têm uma ligação muito grande no anime, né?
Vocês se conhecem desde criança e os personagens de vocês dois, eles fizeram parte da maior tripulação que teve nesse reino aí nesse mundo One Piece, né? Fizeram parte da tripulação do Gold Roger, que é aquele cara que é mencionado lá no início, que foi o rei dos piratas. Eu não vou falar muito spoiler, porque eu já sei muita coisa, né, em relação ao personagem de vocês. Eu já até falei com o Fábio de Castro recentemente sobre isso. Eu até mandei para ele uma foto de como o Bug vai estar lá na frente. E o teu, Silvio, ele tem uma importância muito grande, mas ele aparece em momentos pontuais, porque ele é um cara que, tipo, depois de mais velho, ele alcançou um respeito muito grande da história, e é aquele tipo de personagem que ele é tão forte que ele, tipo, se ele aparecer com uma certa frequência, ele vai ofuscar o protagonismo do Luffy, né? Então, o seu personagem é extremamente temido e respeitado, assim. Até porque o Luffy só existe por causa dele, né? O Luffy quer ser o que ele era, então... E foi o Shanks que despertou essa chama no Luffy, né? Ele foi plantando ali aquela sementinha e tal, que ele já tinha uma ideia de que esse garoto tinha um futuro, sabe? Então ele aparece em vários momentos pontuais. Ele é aquele cara que, tipo, quando vê o Luffy avançando, né, ficando mais forte, vê as recompensas dele, né? Que a recompensa no mundo de One Piece, quanto maior é a recompensa, o grau de periculosidade dele é muito maior. Então ele pega o cartaz, ele olha assim, o Shanks, né? Ele olha o cartaz do Luffy, ele, tá chegando lá, hein, garoto. Ele fica feliz, ele vibra com isso. E pode ter certeza que você vai ter momentos muito especiais, assim. Momentos bem pontuais. Ele ainda não aparece muito, mas quando ele aparece, é sempre um momento muito revelador. Puta de um personagem. Já o do Fábio é um alívio cômico, assim, que o teu não vale nada, assim, é um pilantra. Ele Adoro! Ele é um charlatão. É um charlatão. Pra galera que tá vendo mais à frente, sabe o que eu tô falando. É um charlatão, não vale nada. Inclusive, o chapéu que o Shanks dá pro Luffy, ele recebe desse Capitão Roger, né? Exatamente, foi ele que passou pra ele. Tem essa história de legado, né? Porque o chapéu, na verdade, ele tem uma representação, né? E eu acho muito legal também esse lado da história que traz uma simbologia muito grande, né? Quando você tem lá uma explicação geográfica da coisa, você tem regiões geográficas onde você tem maiores dificuldades para o cara atravessar, você tem mares que vão provar a bravura dos navegantes ali, não é qualquer um que navega, aí que legal. Cara, essa daí tá faltando para mim, viu? O que é que eu não tô vendo? Olha aí. A estátua lá. A estátua aí. Isso é legal. Sensacional. E também tem uma explicação que eu acho fantástica nessa história, que é tipo aquele lance do haki, né? O haki, que cada um tem o seu. Só que assim, alguns desenvolvem, outros não. Quer dizer, você tem uma explicação aí que não é um poder que você tem que achar que em algum lugar que vem de fora para dentro. Não. Todos têm o seu, é só desenvolver. E poucas pessoas têm esse dom de desenvolver, né, esse poder. Que é uma coisa que o Dragon Ball traz como o Ki, né? Essas qualidades, cara, que aparecem, né, como elementos de valorização do ser humano. Apesar de ser um desenho, uma obra fantástica, um negócio de... Ele fala de superação, de realização de objetivos, né? E isso eu acho muito legal. Com toda a construção que tem, né? O Fábio, eu lembro que uma das orientações, a gente seguiu meio que junto de mudar o texto, era para que não ficasse uma coisa de marcação de época, lembra, Fábio? Tinha que ser tipo uma coisa usado para ter graça, mas que a vida inteira foi usado, não de uma época, por exemplo... Sim. Na época do chupacabra, por exemplo. É uma coisa que ficou nos anos 90, não se usa mais isso, nem nada. Sim. Então a gente utilizou uma coisa mais do dia a dia. Eu até lembro. Você lembra quando você adotou isso, Fábio? Você usou o quê? Você tomou como uma coisa pro Bug. É o quê? Eu vou até te falar. Eu fiz, acho, e você falou para mim, olha, Fábio, você já fez ali, vamos seguir, vamos usar. E deixa eu falar uma coisa engraçada que logo que lançou, né? Mandei mensagem pro Francisco, pro Glauco. O Glauco falou, já estou assistindo, logo no dia 12, e aí eu fui assistir um pedacinho.
Cara, eu coloquei direto, lógico, queria ver a minha participação, agora eu comecei a assistir do começo, e eu tava assistindo lá, tava eu e minha mulher. Velho, quando ele começava com aquele "é o quê?", velho, a minha mulher começava a rir, porque assim, ela tem o pavio dela um pouco curto. E ele tem o pavio meio curto, assim, entende a coisa errada com relação ao nariz dele ali, e vai com aquela raiva dele ali, e ela o tempo todo agora, às vezes ela faz, "é o quê?", sabe? Foi uma coisa que você falou pra mim, a gente acabou adotando isso, né? Aí entra uma outra coisa que é legal, porque você gosta da série, que foi aquele com pompa, que se cai na mão de um outro diretor que não conhece a série, não ia usar. É aí que eu falo que é legal colocar alguém que conhece a série, né? E o povo tá curtindo essas mudanças que a gente fez, os comentários lá estão dizendo que ele tá mais engraçado que o original, né? O que acho que ganha em qualidade a direção do Glauco, na verdade, é o lance dele, é uma pessoa dedicada que estudou japonês, gente. É assim, porra, se você for escolher uma língua para estudar, desculpa, Glauco, mas você não é desse planeta, cara. Estudar japonês, meu amigo, você é louco, cara. Você é louco. Juntam duas coisas, que é o japonês com gostar e amar a série. Não, então, e outra... tudo da série. Não, e outra... É uma coisa que o meu personagem falava, que se fosse para outro cara não ia saber. Então ele é sensacional para isso, por causa do japonês e de ser fã da série. Porra, aí para mim lacra. E acho que você estudar essa língua, né? Então isso torna o Glauco tão louco quanto eles e faz o cara entender um pouco dessa loucura e trazer pra gente na hora de traduzir. Porque quando você traduz, é muito delicado você fazer um jargão, pegar uma piada, pegar um negócio regional e colocar, porque você tem que saber exatamente o que é que significa aquela piada que eles estão fazendo lá para traçar uma semelhança com o que a gente tem aqui, né? Então, vou até te falar uma coisa, Silvinho, que às vezes eu tava dublando lá e o Glauco falava assim, peraí, Fabinho, deixa eu escutar aqui. E aí ele ia escutar, não, aqui ele fala assim, 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 eu pensava assim, esse lazarento tá me enganando, quem vai entender? Pra mim o cara me xingou, porra, filho da puta tá me mandando pra aquele lugar, tanto é que ontem eu recebi um elogio de um fã, e eu mandei pro Francisco, falei, Francisco, o cara tá me elogiando, ele tá me xingando, o que tá acontecendo aqui? E o Glauco era muito legal por isso, até porque às vezes ele escutava e falava assim, olha, aqui ele tá falando assim, então me dava uma palavra para frisar na intenção, então é um plus realmente que foi sensacional. Não, e assim, tem mais um detalhe, é incrível porque assim, os tradutores daqui, porque é o seguinte, o cara, por exemplo, o cara conhece japonês, então ele já sabe que ele tem um plus que a maioria dos outros tradutores não tem. Então, tipo assim, aí ele vai traduzir um japonês para você, ele vai chegar, ele vai querer explicar o óbvio ululante, ele falou, vou criar mais uma frase aqui para explicar para esse imbecil o que está dito aqui. E o Glauco, ele pegava essas coisas e falava assim, isso aqui está redundante. Aí eu falei, por isso que não cabe. A frase estava curta e o cara criava duas frases. E a intenção é bem essa, ele faz bem assim. Isso aqui tá redundante, sabe? Os negócios. Né? Não, porque duas frases para explicar uma coisa só. Então, tipo assim, não vamos tirar o mérito do tradutor também, porque assim, a preocupação de querer explicar a história é louvável. Mas existe uma coisa que chama sincronismo. A gente precisa da métrica, né? Não basta só a explicação da história, né? E japonês é uma língua que realmente a gente não faz a menor ideia de onde o cara tá. Então, tipo assim, se você não tiver uma tradução bem metrificada, você vai fazer uma besteira. Então, a participação, eu acho, Glauco, é fundamental que você continue dirigindo essa porra. Entendeu? Por obséquio. Eu acho que também é um pouco assim, alguns momentos eu entendo que o cara quer acrescentar justamente porque falta palavra, falta batida. Aí não é problema quando temos duas já é necessário só uma. O problema é quando tem acréscimo para você deixar sua marca. Aí eu já não concordo, por exemplo. Exato. Eu deixar a minha marca no produto, aí não rola. Por exemplo, quando a gente, por exemplo, o Silvio gravou uma cena comigo que eu falei com ele hoje de manhã. Eu falei, cara, as pessoas que foram fazer a cena com você, o Silvio é muito versátil, ele foi fazer uma cena lá, ele fez um ogro, assim, bem zoado e bobão, e aí ele virou pro cara e falou, nossa, desceu a sarrapada no banco. Ficou muito engraçado.
era uma sacada do que o japonês estava falando, que ele estava usando uma palavra bem bunda, assim, para bateu no nosso irmão, assim, sabe? Eu falei, puta, pode zoar aí, desceu a sarrafada, ficou na medida. Então, mas uma coisa que eu percebo e que eu acho que o Glauco valoriza isso também, no lance da direção, é que, acima de tudo, nós atores, nós somos contadores de história. A nossa missão é essa, contar uma história. Então, eu costumo dizer, na dublagem, qualquer coisa que tire o olhar do público da história é um erro. Seja uma tradução ruim, seja uma voz mal escalada, seja uma frase mal colocada no momento errado. A hora que você estranhou, você tirou o cara da imersão. Então, se você tirou o cara da imersão, você cometeu um erro. Então, nós estamos lá, humildemente, para contar a história de outras pessoas que vieram primeiro. Então, a nossa missão, acho que acima de tudo, contar essa história, né? Agora, dentro dessa contação da história, a gente tem algumas liberdades, sim, porque, veja bem, eu costumo dizer que a dublagem, né, a obra original, ela nasce em outra cultura, em outra construção de pensamento, outra construção gramatical. É impossível você trazer uma versão para o Brasil que não tenha uma alteração significante na obra. Então, sempre vai ter uma alteração. Nosso papel é deixar ela o mais próximo possível do original. Mas a gente tem que ser fiel à nossa forma de falar, à nossa expressão daquela versão. Todas as vezes que a gente traz para cá uma adaptação e usa a criatividade, é justamente para isso. É para dar o mesmo clima que aquela obra teve na construção original. Mudança não pode alterar a obra original, né? A gente precisa entender isso, né? Por isso que eu sou a favor sempre, por mais que a gente fale às vezes de distribuição do trabalho, a gente sabe que essa é uma coisa necessária, mas eu acho que direção de série, direção de novela, quanto mais puder ficar na mão de uma pessoa controlando isso, melhor, entende? Porque tem que ter essa unidade, tem que ter essa fidelidade com a história mesmo, original. E o One Piece tá cheio de signos, cara, tá cheio de signos, poderes, desafios, né? São nomes, expressões os próprios poderes, né? As expressões que são usadas, que tem que ser mantidas, né? Aquilo que até eles conquistam. Hoje, você escuta os fãs ali, eles ainda não definiram se eles acham que está melhor falado do jeito que está, ou se deveria traduzir, sabe? Você percebe ali, eu vejo os comentários dos caras, os caras não se definiram ainda. Então, mas isso é legal, porque, tipo assim, não tem não, tá horrível assim, não, tá dividido, porra, ainda não sei, eu acho que ficou legal, eu acho que não ficou. Isso é sensacional, porra. Sim, e a gente deve satisfação para as pessoas que a gente encontra. Eu atravesso a rua lá no estúdio para tomar um café na padaria, o cara vem me cobrar, falou assim, tô assistindo todos os episódios, então eles fazem avaliação da dublagem, fala assim, o dia que o Glauco vier aqui, eu vou trazer ele aqui para tomar um café. Aí você fala tudo isso para ele. E eu tenho uma coisa, quando vem criticar, eu falo que a culpa é do Glauco. Meu bom, eu vou ter que levar a patroa na rodoviária, e aí vocês continuam aí sem mim? Sim, por ironia do destino, ele melhorou a nossa live, né? Tirou o Francisco de cena. Tô brincando. O Francisco teve um compromisso de última hora, ele fez um esforço danado para estar aqui com a gente. Nessa parte que estreou da Netflix, eu lembro que o Fábio teve uma participação de início e nessa parte final, porque ele abre a série, ele é o segundo vilão que aparece depois da Capitã Alvida, e o Bug, ele vem encerrar a parte de East Blue, quando acaba, em tese, a primeira temporada, a Netflix chama de temporada, né? Que é quando ele chega em Logtown, junto com a Alvida, já com o corpo todo bonito, comeu uma fruta que deixou ela lisa, o corpo ficou bonitão. E ele vai para matar o Luffy no cadafalso, né? Vai sacrificar cortando a cabeça dele. É uma coisa que curiosamente, temos o Bug de ponta a ponta nesse início dessa estreia aí do One Piece. Você tá em qual episódio, Fábio? Cara, eu tô, acho que no nono ou oitavo. Ih, tem diversão pra caramba pela frente ainda. Ah, cara, e você sabe que eu tô curtindo, né? Eu tô curtindo a história. Tô achando legal, vamos ver. Eu lembro que foi uma situação engraçada, né? Porque eu fiz questão que o Silvio pudesse fazer o teste pro Shanks. Eu falei, caramba, né? Que estranho. O Shanks como personagem para você não paga nem pra conta de água, né, Silvio?
Não, mas é legal. Bom, assim, graças a Deus, né, eu tenho essa história de realmente fazer personagens importantes, mas que não participam quantitativamente, né? A gente é engraçado porque nós na dublagem a gente está sempre em busca daquela coisa da quantidade em relação à participação de horas, de cenas dubladas, porque é isso que vira dinheiro para nós, né? Eu ainda acho que o Eiichiro Oda, que é o criador do One Piece, ele vai criar um arco onde tem uma participação muito ativa do Shanks, porque a cada ciclo que vai se alcançando na série, vai se aproximando daquilo que é realmente o Shanks e para ter algum embate lá na frente. Então vai ter algum momento que vai ser contado algum passado, por exemplo, o Gold Roger é um pirata já que foi sacrificado. E já ele não aparece para no fim. Ele não aparece. Desculpa, Pode fala, falar. Silvinho. Não, eu ia falar. O Gold Rogers, ele não aparece em momento algum. Quando eles vão para essa parte que eu falei do Fábio, que ele encerra em um lugar chamado Logtown, que é onde eles vão pegar a rota para Grand Line, é o mesmo cadafalso onde o Gold Roger foi morto. Então conta a história dele chegando naquele momento, porque como é que virou uma guerra para disputar o One Piece? O One Piece é um tesouro, além da conta que é um tesouro, e o Gold Roger, nos últimos momentos, ele conta que o One Piece realmente existe, e tanto é que abre o desenho dizendo, querem meu tesouro, então procurem, não sei o que, e abre no cadafalso que o tesouro dele existe, então começa uma busca pelo tesouro dele. Ele aparece e começa a contar o passado dele, porque tem ligação com outros revolucionários, com outras coisas, tem ligação com a família do Luffy. Eu ia falar só que eu vou torcer para que, como você falou que ele vai fazer algum link com o Shanks para o fim, que ele faça um link com o Bug para finalizar como se fosse o começo, entendeu? Começou os dois crianças, ali teve a confusão de um com o outro, ele gerou o Luffy, que vai brigar com o Bug, e no fim o Bug é trabalho para mim e para o Silvio. Isso aí que o Silvio citou serve pro ator que faz o Bug também no original, porque é muito engraçado. Os caras de lá, eles convocam para fazer esse tipo de personagem os pica. Eles não chamam... é uma Fábio de Castro pequena e vamos chamar o Zezinho das Couves. Eles chamam um puta cara pica. Inclusive, eu preciso buscar informação. Vocês aí que estão acompanhando o vídeo, postem aqui nos comentários, porque eu soube que a voz original do Shanks estava muito doente. Ele já é um senhor já. Ele tem aquela voz, mas ele já é um senhor. Tem uma voz pesada, levemente suja, mas ele já é um senhor de idade. E estavam meio que numa apreensão se ele ia poder continuar fazendo One Piece e tudo mais. Estavam falando de nova voz pro Shanks. Então coloquem aí se vocês têm informação para a gente poder se inteirar disso. Puxa, eu tenho só a agradecer pela participação de vocês. Para mim foi uma honra ter vocês na minha tripulação ali dentro. Muito emocionado, de verdade. Eu comento para o pessoal, estou tentando responder a galera direto aí, de que não tem uma alma que entra dentro do estúdio e não faça com boa vontade esse desenho, porque ele contagia, não pelo nome dele, não pelo peso que ele tem no mundo dos animes, mas pela energia que ele transmite mesmo. Então, eu quero agradecer você. Você também transmite essa energia quando você vai contar, porque você é fã, você passa isso pra gente, sabe? Aí é foda, né? Esse feedback é importante, cara. Assim, o pouco que eu li a respeito já impõe muito respeito. Assim, durante 11 anos, até 2018, ser o mangá mais vendido no mundo não é qualquer história, cara. Sabe, você não sustenta uma ponta de 11 anos com qualquer história. Com qualquer, sabe? E assim, não se trata só da série, né? A gente tá falando de um universo que envolve os ovas, que eles chamam, os longas, tem os derivados dessas histórias, né? Então a gente, eu pesquisei pouco a respeito, confesso, mas assim, já deu para ver que é um universo incrível, fantástico. Então eu só tenho a agradecer, né, a sua generosidade aí também na parte artística e desejar sucesso aí nessa empreitada, porque ela vai ser longa, cara. Se for fazer tudo, se for dublar tudo que existe,
contar toda a história, a empreitada vai ser longa. É isso aí, é bom fazer parte disso. A gente acaba entrando nessa história também, né? Deixando um pedacinho nosso lá também. Isso é legal. Suplementem-se, hein? Para poder aguentar até o final. Fábio, com certeza, cara. Considerações aí, obrigado por estar Vou segurar a voz. Obrigado, Fábio. Estou muito feliz de ter você aqui. É muito importante ter o Bug e o Shanks, que são dois novatos lá da antiga, da tripulação do Gold Roger, aqui na versão brasileira, e todo mundo pirando aí de bacana. Obrigado, viu, Fábio? É isso aí. Nós que agradecemos aí. Eu agradeço muito, porque para mim tem uma coisa muito legal, porque quando eu comecei, o Silvio já estava na carreira, né? E eu lembro que depois de uns 5 anos, uma coisa assim, o Silvio chegou para mim e falou um dia: você já está fazendo umas 30 horas por mês, né? E eu falei: não estou. Mas como não, cacete? Porra, porque ele já tinha me visto em teatro, sabe? Uma coisa assim. Então, eu acho que ele via que podia dar. Então, hoje é muito gratificante para mim estar podendo dividir aqui um espaço de um personagem que tem a ligação com um cara que, quando eu comecei, era um dos caras que eu olhava, sabe? O que fazia, o que eu posso aprender desse cara, sabe? O que eu posso pegar, sabe? Porque, na realidade, a gente vai... Eu falo, hoje em dia, eu acho muito mais fácil de entrar na dublagem. Porra, eu fiquei 2 anos sentado fazendo estágio em Master Sound de Alamo, na Dubla Vídeo, sabe? Hoje em dia, eu vejo gente acaba o curso e às vezes já está dublando, e você fala, caramba, e você vê que a gente sabe que você vai aprender realmente a dublar as coisas com o tempo distante, com o tempo na frente, porque o começo você está tão preocupado em sincronismo que a sua interpretação fica dura, sabe, porque você quer acertar a boca. Então, com raras exceções do cara ser uma sumidade, o tempo traz para você isso. Então é muito gratificante para mim estar dividindo espaço com o Silvio aí, que era um dos caras que me inspiraram quando eu comecei lá em 97, né? Que o Paulo Celestino, Leonardo Camilo me trouxeram para dublagem. Então é muito legal. E é muito legal pegar essa turma nova que veio depois, que é o Glauco, né? E que dá o valor para a gente que já está há mais tempo, sabe? Que valorize, que a gente vê uma gana de querer fazer um trabalho legal, sabe? Um trabalho bem feito, sabe? De se preocupar com os mínimos detalhes, se preocupar com a obra, se preocupar com o fã, sabe? Fazer a porra do curso de japonês, você é doente, vai pro inferno, sabe? Então é muito legal. Eu, pelo menos, agradeço demais a oportunidade que o Glauco me deu de estar dividindo, assim, junto com o Silvio, esse momento aqui. Para mim, eu escutei muita gente falando que vai ser uma diferença com relação a anime, tudo que eu já fiz antes com agora, com o Bug. Amém. Que vem aí. É isso aí. Aí para mim é gratificante. Valeu, obrigadão mesmo. E não podemos deixar de lembrar também, de citar, né, o espaço que foi cedido a você pela Unidub. Porque a questão da Unidub investir numa boa tradução, eu conheço alguns tradutores, inclusive um deles é meu amigo, que trabalha para a Unidub, e eu sei que ele não é dos mais baratos, aliás, ele tem um diferencial muito grande e a Unidub reconhece isso e preza por isso, né? O espaço. E isso é sensacional, porque, Silvinho, só fazendo um adendo que o povo não sabe, sim, quando a gente vai dublar em inglês, que a gente fala um pouquinho de inglês, um castelhano que a gente consegue entender, sabe? Um italiano, um francês, você até consegue, às vezes, consertar. Quando você vai dublar um russo, que você não entende porra nenhuma, um chinês, um japonês, a tradução, você tem que confiar no que o cara traduziu. Com exceção do Glauco, que vai olhar e falar, pô, o cara traduziu merda aqui no japonês, a gente tem que confiar, aquilo tem que ser muito bem feito, porque senão vão algumas besteiras. Porra, você falou, o cara não é o mais barato? Porra, às vezes, o mais barato é mais caro. Eu já peguei tradução que o meu personagem falava, hey man, come on, e a tradução tava, amém, vamos, sabe, porra... É de doer. Não, é sério, cara, isso não é brincadeira, sabe? Tem umas coisas... O meu personagem falava, and I do mine, e eu faço o meu. O tradutor escutou esse mine, ele teve a pachorra e a coragem, que eu falo que o cara tem que ter as manhas, de traduzir, eu vou dar uma olhada na mina. Não é brincadeira, cara. Aí você pega
uma preocupação com a casa que paga um pouco mais, é justamente pela qualidade, é o respeito com o fã, sabe? É o respeito com quem está assistindo, é o respeito com nós que somos dubladores, porque os caras vão falar, porra, os caras estão dublando lá, nossa voz está falando a merda. Não, e outra coisa também, que é uma coisa importante também, Fábio, que hoje em dia a gente tem uma disputa selvagem no mercado de dublagem, onde parece que a única coisa que conta é prazo e quantidade. Então, quanto mais coisas você consegue produzir no menor espaço de tempo, e você vê clientes que prezam ainda pelo produto de qualidade, em respeito ao público. Então, não é qualquer cliente, não é qualquer estúdio, por isso não é qualquer tradutor e não é qualquer diretor de dublagem, e acho que não é qualquer elenco. Então, fazendo um elogio à própria Netflix, que lançou One Piece, muitas coisas que eram dubladas em casas que a gente sabe que cobram a minutagem da dublagem mais barata, foram para casas que cobram mais, entendeu? Foram para casas que cobram mais porque... penso eu, querendo uma qualidade melhor, ninguém vai fazer uma qualidade a mesma num lugar que você pode fazer mais barato. Se a qualidade é a mesma, aí eu faço um dia mais barato. Então, a gente agradecer a Netflix por isso, porque eu também sou fã, eu também assisto as coisas. Então, quando você tem essa preocupação com a qualidade, para a gente também já ajuda muito. Jus, é uma coisa, por exemplo, as pessoas me perguntam e assistam o vídeo para ver. A tradução da série do Marcelo Del Greco, tá? Perfeito no sentido da gente entender o assunto do que está se passando. Eu tiro os excessos e eu tiro as marcações de época e coisas que eu não acho da característica do personagem, do que eu entendo artisticamente do que é o personagem. Mas dentro do enquadramento, de entendimento da coisa, tá bem bacana. Então, mesmo, eu nunca conversei com ele nem nada, mas eu tô aqui dando o meu parecer agora, beleza? Gente, obrigado. É isso aí. Feliz. Valeu. Logo estaremos valeu. comunicando sobre o lançamento desse vídeo. Beijo e abraço para todo mundo. Valeu. Beijo, valeu, obrigadão. Tchau, tchau. Abração, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.